Medidas de dispersão ou medidas de variabilidade ou medida de variação, de variável aleatória contínua. É o que vamos ver agora. Vamos iniciar pela variância, tá? A notação usada para variância de uma variável aleatória é essa daqui, ó, var x ou sigma quadrado de x. Então veja que não estou levando sigma quadrado, isso aqui é um símbolo, né? Sigma quadrado de x é o símbolo da variância. Ou você escreve assim, o símbolo dela, ou simplesmente assim. Os dois estão valendo. Então a variância de uma variável aleatória é definida da seguinte forma, né? Variante de x, que você pode escrever como sigma quadrado de x, é igual a esperança de x menos a média de x ao quadrado. Veja que está centrada, essa variável está centrada. Mas não é zero a esperança de x aqui, por quê? Porque está ao quadrado. Se não tivesse ao quadrado, seria zero. Vimos isso lá nas propriedades da esperança, que a esperança de uma variável aleatória centrada é zero. Mas nesse caso aqui está centrada, mas está ao quadrado, então não vai ser zero. Exatamente como nós vimos lá no caso de estatística descritiva, a variância lá, tá? Foi elevado ao quadrado para não dar zero aquele somatório lá, tá? Então aqui é a mesma ideia. Bom, o primeiro caso é quando se tratar de variável aleatória discreta. Então veja que o cálculo da variância implica em calcular a esperança. Então quem sabe, quem aprendeu a calcular a esperança, vai facilmente achar a variância, porque trata-se de calcular a esperança. Para o caso discreto, a variância de x, então, é definida assim, ó. Variância de x é igual a sigma quadrado de x, que é igual a esperança de x menos mi de x ao quadrado. Isso é igual a soma, quando i varia teoricamente de 1 até infinito, de xi menos mi de x elevado ao quadrado vezes p de x. Então essa é a expressão para a gente calcular a variância. Você vê que essa conta aqui é um pouco chata de se fazer, ó, tá? Mas se a variável for contínua, então a variância vai ser trocado esse símbolo de somatório pela integral, e a variância de x, então, vai ser integral de menos a mais infinito de quem? De x menos a média de x ao quadrado vezes f de x dx, tá? Essa fórmula aqui, pessoal, de calcular a variância aqui e aqui, ela é bem chata de se fazer. Tem uma forma mais apropriada, bem mais fácil de se fazer, que é essa daqui, olha. Aqui eu fiz demonstração só para chegar aqui, ó. Então você pode calcular a variância de x fazendo assim, ó. A variância de x é igual a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Calcular a esperança de x quadrado, já vimos que é pega os valores da variável, primeiro eleva ao quadrado, depois calcula a esperança. Aqui você calcula primeiro a esperança, depois eleva ao quadrado. Então, esse esperança de x quadrado aqui, você calcula exatamente pela definição de esperança. Olha, é a soma, quando i varia de 1 até infinito, de quem? xi ao quadrado vezes p de xi. Isso quando a variável for discreta, porque quando a variável aleatória for contínua, a regra é essa aqui, olha. Esperança x quadrado é igual, então, a soma de a integral de menos a mais infinito, x quadrado, f de x dx. Então, veja que nessa forma aqui, ó, bem mais fácil de calcular a variância, porque a esperança de x é fácil de calcular, a esperança de x quadrado também é fácil, é só fazer essa conta aqui, né? Para variável discreta e essa para variável contínua, trazer o resultado, substituir aqui, ó, e o outro da média também substituir aqui. Algumas propriedades da variância. Primeira, aqui a variância de uma constante é zero. Então eu fiz aqui, não vamos nos preocupar com a prova de demonstração, só dizer que quando a variável aleatória for igual a uma constante, ou seja, não variar, então a variância vai ser zero. Na propriedade 2, nos conta que a variância de uma variável aleatória x multiplicada por uma constante é simplesmente igual ao quadrado dessa constante vezes a variância de x. Olha que interessante. Estou dizendo aqui, olha, que a variância de uma constante multiplicada pela variável aleatória, que você pode escrever assim ou assim, tanto faz, olha, é simplesmente igual ao quadrado da constante vezes a variância da variável aleatória. Estou repetindo, a variância de uma variável aleatória multiplicada por uma constante é igual a quem? A constante ao quadrado vezes a variância da variável aleatória. Propriedade 3. A variância da soma ou da diferença de duas variáveis aleatórias independentes, é importante, independentes, digamos x e y, é simplesmente a soma das variâncias dessas variáveis aleatórias.
Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olha, que a variante de x mais ou menos y, isso aqui não acaba aqui, vai seguinte, olha, é isso daqui, olha. A variância de x mais ou menos y, onde x é variável aleatória, y também, então isso é igual a variante de x mais a variante de y. Veja que não tem o menos aquilo. Então veja que tanto faz mais ou menos, no final é só mais mesmo, tá? Então não está errado aqui não. Volto a repetir, variante de x mais ou menos y é simplesmente a variante de x mais a variante de y. Não tem menos aqui, ok? Propriedade 4 diz que a variância de uma variável aleatória x não é soma, é somada ou subtraída de uma constante é igual à variância de x, tá? Estou dizendo que é o seguinte, olha, a variante de x mais ou menos k é simplesmente a variante de x, porque a variante de k é zero, tá? E o desvio padrão, a gente já viu lá para a estatística descritiva que é a mesma regra, o desvio padrão é tão somente para tirar a raiz quadrada da variância. Então, sigma é igual a raiz quadrada da variante de x, tá bom? Um outro conceito de dispersão que nós vamos ver aqui também é a tal da covariância entre duas variáveis aleatórias. A covariância, pessoal, é uma forma ou uma espécie de variância, só que ela mede a variação entre duas variáveis aleatórias. Por exemplo, se x e y são variáveis aleatórias, então a covariância entre x e y é definida pela seguinte expressão. Olha só, mais uma vez, a covariância entre x e y, olha, trata-se de cálculo de esperança. Então a covariância é igual à esperança de quem? De x menos a média de x, que multiplica y menos a média de y. Ou seja, a covariância é a esperança do produto de duas variáveis aleatórias centradas em suas médias, o x e o y, tá? Outra forma de obter a covariância mais simples é essa daqui, olha. Covariância entre x e y é igual a esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Onde essa esperança de x vezes y aqui, olha, você vai encontrar assim, se for discreta variável, essa esperança é a soma em i, soma em j, de xi vezes yi multiplicado pelas probabilidades conjuntas de cada par, xi e yi, e a esperança de x vezes y é a integral dupla de menos a mais infinito do produto x vezes y vezes a densidade conjunta dx dy. Então, aqui para variável contínua, aqui para variável discreta, tá? Essa medida de covariância, assim como nós vimos na variável lá para a estatística descritiva, eu não sei, lá nós não vimos essa covariância não, vamos apenas aqui no caso de probabilidade. Mas o fato é que essas medidas de dispersão, nós vimos lá atrás, tem um objetivo, dizer para a gente se os nossos dados são muito dispersos ou pouco dispersos em torno da média, tá? Mas o valor da covariância que eu obtenho aqui não é suficiente para me garantir isso. Eu não tenho como saber se a covariância obtida aqui vai ser um valor grande ou pequeno. Exatamente lá atrás, como a gente calculava a variância depois do desvio padrão e não sabia, não tinha certeza de como que o desvio padrão era grande ou pequeno. Nós só resolvemos aquela questão introduzindo tal coeficiente de variação. Lembra que é o desvio padrão sobre a média vezes 100, para dar em porcentagem. Então aqui é a mesma história. Eu não sei dizer o quão pequeno é, o quão grande é o valor dessa covariância, mas se calcularmos o coeficiente de correlação, que envolve, evidentemente, a covariância, aí sim nós podemos decidir sobre essa questão, porque o coeficiente de correlação, representado pela letra grega ρ, ρ de xy é igual a esperança de x e y menos a esperança de x vezes a esperança de y, dividido pelo produto do desvio padrão de x pelo desvio padrão de y. E agora, senhor, esse ρ, esse coeficiente de correlação, ele está sempre entre menos 1 e 1. Ele é exatamente menos 1, isso quer dizer que a relação ela é perfeita e negativa. Quando for exatamente igual a 1, a correlação ou a relação das variáveis x e y é perfeita e positiva. E passa pelo zero, porque sai de menos 1, vai até o zero, depois vai até o mais 1. Então, se for zero ou próximo de zero, significa dizer que a correlação entre as variáveis, ou seja, que a covariância entre x e y é pequena. Então, perto de zero significa covariância pequena, correlação fraca entre x e y. Perto de menos 1 e mais 1
significa que a covariância é valor grande e a relação passa a ser forte negativa ou forte positiva, tá? Então, aqui as propriedades do coeficiente de correlação, P1, ρ de xy igual a ρ de yx, ou seja, a ordem com que as variáveis aparecem não tem nenhum problema, não muda os cálculos. O ρ está sempre entre menos 1 e 1, acabei de falar sobre isso. E ρ de xy é igual a ρ de ax mais b e cy mais d, ou seja, nós temos aqui uma combinação linear de x e y, tá? Então, essa aqui é uma combinação linear. Então, o coeficiente de correlação satisfaz aí sim uma combinação linear. E propriedade 4 diz que o ρ entre x e x é igual a 1. Então, nós vamos fazer no próximo vídeo um exemplo sobre o cálculo da variância, coeficiente de correlação e a covariância, tá bom, meus alunos? Então, até breve no outro videozinho.